Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a esse vídeo da disciplina de Introdução à Economia da Faculdade de Administração Pública, CEDERJ-UF. Nesse vídeo, falaremos sobre política fiscal. As políticas fiscais referem-se às regras governamentais a respeito de tributos e taxas, bem como do uso e do controle dos recursos, assim obtidos pelas autoridades públicas, e que afetam o nível de atividade econômica do país. A política fiscal refere-se à administração das receitas e despesas do setor público. Como despesa do governo, podemos exemplificar obras, pagamento de salários dos funcionários públicos, pagamento de aposentadorias e o pagamento de juros, que no caso é considerado como um gasto improdutivo. No caso das receitas governamentais, podemos citar a arrecadação de impostos e contribuições. No manejo das receitas e despesas, o governo pode atingir um superávit ou um déficit. O superávit ocorre quando os recebimentos do governo superam os pagamentos e gastos do governo. E o déficit ocorre quando os pagamentos e gastos do governo superam os recebimentos e arrecadações públicas. O superávit ou déficit governamental pode ser primário ou nominal. Por primário, entende-se a contabilização de receitas menos despesas, ou seja, sem incluir pagamentos de juros. Por nominal, entende-se que, além da contabilização de receitas e despesas, houve também a contabilização do pagamento de juros, de correção monetária e correção cambial, ou seja, todos os ajustes financeiros. Vale ressaltar que nem sempre um superávit fiscal significa um bom resultado. Isso acontece pois o superávit pode ter sido atingido a partir de uma elevada carga tributária e através da redução de gastos públicos essenciais à economia. Por outro lado, o déficit também nem sempre deve ser visto como um vilão, pois o déficit pode ter sido propositalmente provocado pelo governo através de gastos públicos visando incentivar um aumento do nível de emprego e de produção da economia do país. Sendo assim, a aplicação de políticas fiscais deve considerar os custos sociais, além dos custos econômicos, para identificar se a decisão da política é ou não recomendável para o país. As decisões de política fiscal do governo podem assumir duas posturas de intervenção na economia: a política fiscal de caráter restritivo e a política fiscal no sentido expansivo. A política de caráter restritivo tem impacto na redução da produção, ocasionando o aumento do desemprego. Os gastos públicos são diminuídos e os impostos são aumentados. Já a política de sentido expansivo consiste no aumento dos gastos públicos e na redução dos impostos, com o objetivo de ampliar a produção do país e aumentar o nível de emprego na economia nacional. O aumento dos gastos públicos estimula a produção das firmas, de forma direta, quando o setor público compra bens e serviços diretamente das empresas e das famílias. Mas também de forma indireta, pois quando as famílias dispõem de uma renda maior, elas aumentam o consumo dos produtos produzidos pelas firmas. Nesse sentido, os gastos públicos possuem um efeito multiplicador, pois causa
um impacto exponencial nas demandas do país e, consequentemente, no PIB nacional. Dessa forma, podemos concluir que um aumento do gasto público gera um aumento no nível de emprego, que gera mais salários, o que faz aumentar a renda. E com o aumento da renda, o aumento do consumo. Aumentando o consumo, aumenta a receita do governo. Afinal, mais impostos serão recolhidos. E assim sucessivamente. Seguindo essa mesma lógica, o aumento dos impostos também repercute em uma redução da produção, pois capta recursos que poderiam ser destinados para o consumo. Porém, o inverso também pode acontecer. Caso haja uma redução nos impostos, haverá mais recursos financeiros disponíveis para o setor privado investir na produção, o que impacta positivamente na renda das famílias e, consequentemente, no consumo. Ao longo do século XX, na maioria dos países, o setor público aumentou sua participação na atividade econômica interna de seus países, repercutindo em custosos déficits que demandam crescentes financiamentos do governo, como através do aumento de impostos, emissão de moeda e emissão de títulos da dívida pública do Tesouro Nacional. Todas essas formas de financiamento do governo geram consequências na engrenagem econômica, como, por exemplo, o aumento dos impostos é uma medida impopular. Além disso, inibe a produção privada no país. A emissão de moeda causa uma pressão inflacionária e uma consequente perda do valor do dinheiro. A emissão de títulos da dívida pública disputa os recursos econômicos disponíveis que poderiam ser utilizados para o financiamento da iniciativa privada, por exemplo. Além disso, contribui para o aumento da taxa de juros no país, por competição. Para entendermos um pouco melhor sobre os impactos das decisões do governo a respeito da venda de títulos públicos, devemos considerar que quando o governo decide vender títulos públicos no mercado, ele está atraindo recursos que poderiam ser destinados para investimento na produção privada. E essa escassez de recursos disponíveis também impacta na taxa de juros de empréstimos do país, além de frequentemente estar amparada por um aumento da taxa de juros que visa atrair os investidores para os títulos públicos, trazendo desdobramentos para o consumo e a economia do país como um todo. Vamos aprofundar um pouco mais os estudos sobre o tema de impostos e tributação, que é a maior e principal fonte de receita do governo. Os impostos podem ser classificados como diretos, indiretos, progressivos, regressivos e proporcionais. Os impostos diretos, temos como exemplo o imposto de renda, incide sobre os indivíduos, ou seja, os contribuintes, e não sobre os bens. Já os impostos indiretos incidem sobre os bens e serviços adquiridos pelas pessoas. Podemos dar como exemplo o ICMS e o IPI. Os impostos progressivos são os impostos diretos, ou seja, aqueles que quanto maior a renda, mais se paga imposto, como é o caso do imposto de renda. Os impostos regressivos, que é o caso dos impostos indiretos, ou seja, independente da renda, todos pagam o mesmo imposto para adquirir
bens e serviços. Dessa forma, há uma incidência maior de imposto sobre as pessoas que têm menor renda. No caso dos impostos proporcionais, seu percentual permanece constante em relação à renda. Podemos citar como exemplo os impostos incididos sobre os rendimentos das aplicações financeiras. No Brasil, a estrutura tributária é fortemente regressiva. Isso se dá em função da predominância de impostos indiretos, ao contrário do que se observa em outros países do mundo. Infelizmente, como consequência da maior incidência de impostos indiretos, há uma maior penalização das classes de baixa renda. E chegamos ao final do vídeo sobre política fiscal. Até a próxima, pessoal!